Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que, além de tudo, vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, o período eleitoral se aproxima e com essa época também aumenta o risco, da divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. Um problema, aliás, que causa grande preocupação tanto para a Justiça Eleitoral quanto também para o eleitor. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor Vinícius Rodrigues Alves, ele que é advogado e também especialista em direito eleitoral. Doutor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo em nosso programa. Muito obrigado, Kleber. Gostaria de agradecer à RIT TV por essa oportunidade, para a gente estar se atualizando, e contextualizando esse tema que, neste ano eleitoral, nos chama muita atenção. Espero poder contribuir para todos os ouvintes. Com certeza, doutor. E olha só, agora nós vamos ter a inteligência artificial. Isso deve tornar ainda mais difícil combater as fake news nessas eleições? Kleber, infelizmente sim. A inteligência artificial ela pode complicar ainda mais o combate às fake news, pois ela facilita a criação dos conteúdos falsos e traz para esse conteúdo uma autenticidade como se fossem verdadeiras, as conhecidas deepfakes, gerando contexto, de imagem e gerando aquela rápida desinformação. Então, a inteligência artificial ela vai se tornar ainda um mecanismo mais desafiador para o TSE e para o âmbito eleitoral para fiscalizar aí essa desinformação utilizada por esse novo mecanismo. Como você acabou de falar, doutor? É uma mentira agora com cara e voz de verdade, né? Exatamente. Agora a inteligência artificial, isso já aconteceu nessa pré-campanha, no município de São Paulo, essa utilização. Então, eles vêm enfrentando com uma modalidade desafiadora e se aprimorando como fiscalizar e banir isso da forma mais rápida. O que a gente tem percebido que acontece na prática? Essa informação, a partir do momento que ela é divulgada, a velocidade, o número de eleitores, de pessoas é muito rápido. Então, o mecanismo para enfrentar, ele também tem que ter uma velocidade meio que parecida. E o sistema eleitoral, ele tem esse enfrentamento. Excelente esse comentário que realmente dá gancho para a minha próxima pergunta. Na sua avaliação, a Justiça Eleitoral também está mais preparada do que nos anos anteriores para enfrentar essas fake news? Kleber, a Justiça Eleitoral ela vai enfrentar uma certa dificuldade. Eu acredito que, se comparando aos anos anteriores, a Justiça Eleitoral está aprimorando de forma contínua o mecanismo para enfrentar essas desinformações. A gente pode citar a modificação que ocorreu na resolução 23.732 deste ano, que fez a criação de um centro integrado de enfrentamento à desinformação e à defesa da democracia. Esse centro de desinformação e defesa da democracia, ela tem uma interligação com vários órgãos, com o sistema da OAB, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E com essa especificação para combater, a Justiça Eleitoral ela criou um mecanismo mais ágil. Então, a gente vê que essa resolução ela trouxe uma importância muito grande para o mecanismo digital, para o mecanismo da forma de impulsionamento de publicidade e criou esse centro especializado. Então, com base nas outras eleições, a Justiça Eleitoral, ao meu ver, se torna preparada para enfrentar esse novo mecanismo que a gente vai ter que vivenciar nessa eleição de 2024. Doutor, a sua resposta me fomentou um questionamento interessante. Você avalia que a velocidade das fake news ainda é maior do que a da Justiça Eleitoral e do combate a essas notícias falsas? A grosso modo,
A justiça ainda corre atrás das fake news? O tempo de resposta da fake news ela é crucial, Kleber. Então, identificando essa velocidade, a forma que ela é utilizada, a justiça ainda recorre ao mecanismo de correr atrás. Todavia, ela também utilizou nessa modificação dessa resolução de 2024 a obrigação das redes que faz essa divulgação de ajudar no mecanismo de fiscalização, tentando criar uma equiparação lógica nessa linha de velocidade. Mas eu acredito, e tenho, assim, por experiência na prática e técnica, que a velocidade da inteligência artificial e da fake news, ainda no ano de 2024, ela é um pouco mais veloz. Muito interessante essa questão que você falou também em relação ao tempo de resposta, porque esse tempo de resposta é decisivo para a eficiência, para o sucesso, né, do combate às fake news. Basta a gente lembrar que em anos anteriores a punição chegava a ser, em alguns casos, depois da eleição, quando o prejuízo já estava feito, o estrago já estava feito. Então você acredita que esse ano esse tempo de resposta pode ser mais imediato? Sim, eu acredito que ele pode ser mais imediato, porque quando se gera um centro especializado e uma obrigação de forma ampla, não apenas para o eleitor verificar ali a falsa informação e clicar ali naquela opção, é falso, é denunciar, mas também para a plataforma ter um mecanismo de identificação, isso se tornou um método mais efetivo, porque a partir do momento que se identifica a utilização da inteligência artificial, o metadados, o algoritmo reconhece essa ilegalidade e já faz a remoção automática. Então, eu vejo uma velocidade mais ampla e também uma eficiência mais célere, né, para garantir ali a integridade do processo eleitoral e para não gerar ali um desvirtuamento na opinião pública. Então, eu vejo essa evolução muito importante na velocidade do ataque para fake news. E outra parte importante nessa questão que você também citou são as chamadas Big Techs, as grandes empresas que controlam as redes sociais e lucram também com os anúncios e publicações, inclusive alguns anúncios eleitoreiros, anúncios políticos. Como você espera que seja o comportamento dessas Big Techs? Elas também devem ser responsabilizadas legalmente, né, doutor? Sim, Kleber. A gente espera que as Big Techs adotem uma postura mais proativa na identificação e remoção da fake news. Isso inclui a implementação de algoritmos mais eficazes para detectar essa desinformação e em cooperação com autoridades eleitorais, gerando assim uma transparência para garantir que as plataformas não sejam utilizadas para manipular, né, o processo eleitoral, pois o único mecanismo que a inteligência artificial tem para influenciar o eleitor são essas plataformas. Então, se vamos citar as mais utilizadas, né, o Instagram, o Facebook ou até mesmo o WhatsApp, não criar um mecanismo próprio para inibir essa utilização, a Justiça Eleitoral nada adianta com criação de várias resoluções, citando essa de 2024, para impedir que isso seja divulgado. Então, quando se tem uma obrigação, uma penalidade também para as Big Techs, a gente vê a importância dessa evolução. Então, a gente vai confiar que esses mecanismos sejam criados de forma própria dentro de cada plataforma. E você falou em penalidade. Nas eleições presidenciais de 2022, o TSE aplicou R$ 940 mil em multas, um valor relativamente baixo se você considerar o montante de uma eleição. Essas multas têm sido eficientes? Ela tem causado efeito prático no combate às fake news? Olha, Kleber, a gente tem ali um rol taxativo de penalidade dentro do âmbito eleitoral, que a gente inicia ali na multa, também na cassação e vários outros temas. Então, a opinião jurídica e técnica, que embora a aplicação da multa seja um passo importante, a eficácia dela na prática dessas punições pode ser meio que limitada. A multa ela pode servir como meio de criar um mecanismo de inteligência
mas é necessário um esforço contínuo, um pouco mais abrangente, que inclua uma educação pública e uma colaboração com as plataformas digitais para realmente combater essa disseminação. Então, apenas a aplicação da multa, e até mesmo pela demora dessa aplicação, porque envolve também o meio jurídico, onde tem o direito da pessoa que fez essa divulgação da ampla defesa e do contraditório, ela ser um pouco tardia. Então, incluindo a multa, incluindo também uma possibilidade de cassação da chapa, eu vejo que seria uma forma mais rigorosa de aplicar, porque a inteligência artificial e a fake news, ela realmente influencia no eleitorado. A gente pode citar que, anteriormente, quem utilizava as redes sociais eram pessoas mais jovens. Hoje não. Hoje eu cito como dentro da minha própria casa, meu pai e minha mãe sabem utilizar o Facebook e o WhatsApp de uma forma muito fácil. E eles têm essa humildade no olhar da informação. Toda informação que passa ali por eles, eles acreditam ser verdadeira. Então, influencia de uma forma muito agressiva. Então, apenas a multa eu não vejo como solução efetiva para coibir a criação e a divulgação das fake news. Olha, e corroborando com isso que você acabou de falar, a ministra Vera Lúcia Santana Araújo, do TSE, falou que o eleitor também tem que fazer a parte dele e evitar a divulgação dessas fake news. Então eu pergunto para você, doutor, qual é a parte que cabe ao eleitor? Kleber, a parte que cabe ao eleitor, ele deve ser crítico e cuidadoso ao consumir essas informações e principalmente compartilhar elas. Verificar as fontes das notícias e desconfiar de todo aquele conteúdo radical e buscar analisar em outras fontes se realmente aquele contexto é verdadeiro. Quando se verifica que apenas um mecanismo está se passando por divulgar aquela informação e as outras redes tradicionais, né, como a RIT TV e outros mecanismos de comunicação não estão divulgando, o eleitor, a pessoa que está visualizando ali aquela informação, ela deve denunciar esse conteúdo, porque a chance dele ser falso é muito grande e após essa denúncia, que é um ato de clicar ali, denunciar o conteúdo, passa-se a obrigação para a Big Techs verificar a veracidade e também banir ali essa desinformação de continuar sendo divulgada. Doutor, eu achei muito legal essa parte que você falou um pouco antes sobre a ingenuidade das pessoas, não a maldade, principalmente as mais idosas que não cresceram, né, com redes sociais. Então, por isso, até para finalizar aqui a nossa entrevista, eu peço que você passe uma orientação para essas pessoas que estão nos assistindo. Nosso público também tem um grande percentual de pessoas nesse perfil. Quando se deparar com uma notícia eleitoral, principalmente uma notícia assim muito chocante, qual é o passo a passo? O que ela deve fazer para se certificar de que é uma notícia verdadeira? Kleber, na justiça eleitoral, por mais que não seja reconhecido pela população em geral, ela tem um mecanismo muito severo de punir qualquer tipo de pessoa, seja ela candidata, seja ela membro de algum partido ou não. Então, a pessoa civil ali que não tem nenhum envolvimento com a política, se ela pegar uma informação e compartilhar ali num grupo de WhatsApp, que tem um número grande de pessoas, ela já pode se enquadrar ali em receber uma multa eleitoral. Então, a orientação que a gente dá para todas as pessoas de modo em geral é verificar a veracidade das informações antes de compartilhar. É importante conferir se a notícia é reportada por várias fontes confiáveis. Verificar a data da publicação, estar atento ali se essa manchete ela compactua com outro mecanismo de divulgação, se ela está rodando só no WhatsApp ou se ela está ali também no Facebook, se está no Instagram, e não compartilhar a informação antes de obter a certeza que ela é uma informação verdadeira. Porque às vezes ali no descuido, né, a gente pega aquela informação que tal candidato infringiu ou cometeu algum ilícito e a gente compartilha ali no grupo de trabalho, olha, o X candidato de tal partido
está sendo investigado de uma suposta rachadinha. E aquilo ali é uma fake news. Então, a partir do momento que ela já fez esse compartilhamento e outra pessoa noticiou esse compartilhamento, ela já é responsável também em conjunto por essa fake news. Então, o conselho que eu dou para todo ouvinte, tome muito cuidado. Evite compartilhar essas informações. Pode verificar qual é a realidade dela, pesquisar e só depois, no último caso, fazer o compartilhamento. Tá certo então, doutor. Nós acabamos de conversar com o doutor Vinícius Rodrigues Alves, ele que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, quero agradecer muito a sua participação e por essa prestação de serviço, com certeza um serviço de utilidade pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Kleber. É um prazer imenso estar aqui e espero ter outras oportunidades da gente discutir novos temas. Grande abraço. Abraço. Bom, o programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!